E aí, pessoal, meu nome é Alexa. Quero contar a você uma história sobre como minha mãe quase foi demitida do emprego por minha causa. Bem, quase por minha causa. Acontece que revelei um segredo dela e a minha mãe não percebeu que eu sabia. Então, a minha mãe já trabalhava há muito tempo em uma grande empresa. Ela conseguiu um trabalho lá como funcionária comum e com muito trabalho chegou ao topo. Minha mãe conquistou uma boa posição aos poucos, liderando departamento após departamento, até que finalmente se tornou diretora comercial. Demorou muitos anos e todo o seu tempo, no qual eu estava crescendo. E meu pai principalmente cuidou de mim. Ele era o dono da casa em nossa família, sabe? Ele cozinhava, limpava, essas coisas. Os amigos do meu pai costumavam ser bem implicantes com ele. Bem, para eles, apenas uma mulher devia fazer o trabalho doméstico. E aí eles soltavam piadas como: "Ei, Steve, o que há para o jantar? Ei, Steve, é verdade que sua esposa não permite que você seja preguiçoso? Steve, você é um homem muito feliz, nunca fica chateado? Ou é sua esposa que não permite?" E havia muitas piadas assim, até que meu pai simplesmente parou de falar com eles. Ele tomou essa decisão sozinho, sem a ajuda da minha mãe. Ele costumava trabalhar como gerente, sabe? Mas não teve sucesso, diferente da minha mãe. Alguém precisava cuidar de mim e da casa, e papai apenas apoiou minha mãe e assumiu minha criação. Não acho que ele fosse fraco, pelo contrário. E eles costumavam compartilhar as responsabilidades de forma realista. E isso vale muito. Mamãe era bem grata a ele por isso. Depois que a mamãe começou um novo projeto, ela ocupava todo o seu tempo e ela quase não ficava em casa. Além disso, havia mudanças de pessoal na empresa, gerenciar novas pessoas, que incomodava bastante. Minha mãe perdeu peso visivelmente. Disse que às vezes não tinha tempo nem para pedir comida. Então meu pai me pediu para levar o almoço dela em seu trabalho. Além disso, eu tirei A no meu exame. E queria me gabar, sabe? Meu pai cozinhou para ela o seu guisado favorito. Nós embrulhamos bem e eu dirigi até o trabalho dela. Eu subi até o 17º andar e entrei livremente no escritório. A recepcionista não estava lá e minha mãe não estava também. Então decidi fazer uma surpresa para ela e me esconder no closet. Mas em 1 minuto minha mãe já não estava mais sozinha no escritório. Meu coração começou a bater mais forte. Tinha um rapaz com ela e eles estavam conversando muito bem. E então minha mãe o abraçou. Sabe, naquele momento eu queria sair do closet, jogar o ensopado na cara daquele homem, bater nele com um pedaço de carne. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que minha mãe, ela era culpada também. Meu mundo se quebrou e se fez em pequenos pedaços. Eu não fiz nada, apenas sentei lá no closet. E então, alguém ligou para minha mãe e eles foram embora. Acho que ele se chamava Lester. Então, eu também fui embora. Dei seu almoço para o sem-teto na casa e saí. Menti para o meu pai que minha mãe estava fora e deixei o guisado para a recepcionista. Quando mamãe voltou para casa à noite, ela fingiu que estava tudo bem, que nada havia acontecido. Papai perguntou a ela sobre as coisas do trabalho e ela continuou dizendo que estava tudo bem e o beijou. Sentamos para jantar. "Ah, que ensopado maravilhoso, querido. Você está se superando a cada dia." "Como assim você não comeu hoje?" meu pai perguntou. "Não. Quando que eu iria comer?" É que a Alexia disse que deixou o ensopado para você na secretaria." Mamãe prontamente olhou para mim e eu olhei para ela. Então a mamãe disse rapidamente que aparentemente o guisado cheirava tão bem que sua secretária comeu tudo em vez de dar para ela. Nesse ponto, decidi que era hora de partir para a ofensiva. Eu não queria nossa família desmoronasse assim e pude ver o quanto meu pai amava minha mãe. Eu segui aquele Lester. Ele era um cara interessante, parecia não ganhar muito dinheiro, mas gastava bastante. Onde ele conseguiu o dinheiro? Minha mãe certamente dava a ele. Ele vivia muito bem e eu estava desconfiada, então tive que contar para minha mãe. Um dia ouvi minha mãe falando ao telefone à noite. Ela estava indo ao restaurante, ouvi o nome dele e decidi ir também. Consegui descobrir nas redes sociais que ele era bem intolerante à lactose. Eu sabia exatamente o que acontecia com o seu estômago. Eu tive muita diarreia uma vez e não aguentava mais. Eu me escondi na mesa mais distante, pedi um cupcake com vários tipos de queijo, pedi uma porção menor e pedi ao garçom que desse a Lester de um estranho. Eu queria ver uma dança no ventre dele, mas o garçom era novo, confundiu a mesa e entregou meu bolinho para um casal que estava jantando nas proximidades. Pude ouvir pela conversa que eles haviam passado por um longo tempo separados e decidiram fazer as pazes. E então o garçom se aproximou e disse: "Senhor, este lindo bolinho é para você, daquela jovem ali."
Ai, estúpido, eu disse a mim mesma baixinho e cobri o rosto com as mãos. Sua companheira se levantou da mesa, derramou vinho sobre ele, pegou o bolinho e o esmagou em seu rosto. Nesse momento, eu deixei o dinheiro em cima da mesa e corri para casa. O plano falhou. Eu li em seu perfil que ele costumava usar shampoo seco em seus lindos cabelos. Então, eu encomendei um shampoo a seco, despejei todo o conteúdo e coloquei um pouco de tinta nele e enviei para a casa desse Lester. Ele deveria parecer um Smurf, mas à noite minha mãe chegou em casa com o cabelo azul. Ela ficou brava, mas não explicou nada. Disse que o cabeleireiro tinha feito besteira e ia pintar amanhã. E eu fiquei deitada lá a noite toda pensando, por que diabos ela tem o cabelo azul? Só o Lester tem o shampoo a seco em casa. Isso significa que ela estava com ele? Isso me fez sentir ainda pior. Aquele bastardo do Lester. Eu fiquei ainda mais furiosa e esperei que ele voltasse para o trabalho na manhã seguinte com uma chave de fenda. Ai, não, eu não queria fazer nada com ele. Eu gostaria de arrancar algo dele. Não os olhos, obviamente. Acabei de furar os pneus do carro dele. E adivinha? Acontece que não era o carro dele, era o carro do chefe. Eles me rastrearam pelas câmeras e processaram minha mãe. Porque o chefe do Lester era o chefe da minha mãe também. Minha mãe quase foi demitida por minha causa. Mas eu estava com muita raiva. Eu estava com raiva de mim mesma, com o fato de que meus planos não estavam funcionando. Eu voltava para casa e via meu pai cozinhando, limpando e sentia pena dele. O desespero já estava falando comigo. Encontrei o endereço do Lester no computador da minha mãe, onde ela guardou o currículo dele também. Eu fui à casa dele uma noite. Ele abriu a porta para mim, parado ali, com um roupão branco, com uma máscara no rosto e uma caneca de café nas mãos, olhando para mim com um olhar aborrecido. E eu não estava mais no controle da minha raiva, essa é a verdade. Eu simplesmente voei para dentro de seu apartamento, gritando e gritando, exigindo que ele deixasse minha mãe em paz. Lester tropeçou, caiu para trás, jogou o café quente em cima de si, a lamparina caiu em cima dele e ele gritou como se estivesse sendo morto. A máscara voou de seu rosto e ele se levantou em uma pose incompreensível e perguntou baixinho, quem é você? Eu simplesmente gritei que era a filha da sua amante, que ele não tinha o direito de destruir a nossa família, que ele era apenas um pirralho e que meu pai era 100 vezes melhor do que ele. Lester ficou lá em estado de choque e então ele disse, ei, eu não sei do que você está falando. Então eu vi a jaqueta da minha mãe no sofá e fiquei toda abalada. Onde está a minha mãe? Eu perguntei. Ele apontou para o banheiro. Corri para lá com uma bala e vi minha mãe parada ali em sua camisa e calça e arrumando seu kit de maquiagem. Alexa, o que você está fazendo aqui? Sou eu que devo perguntar a você. Você não tem vergonha? Vergonha de quê? Você ainda pergunta? Você está traindo meu pai e nem tem vergonha? O quê? Do que você está falando, Alexa? Eu fiquei cada vez mais irritada. Eu peguei o kit de maquiagem dela, eu quebrei tudo, eu joguei no chão. Eu joguei um frasco do perfume dela na TV de plasma, que se estalhaçou todinha. Imediatamente, eles ficaram bem nervosos. Então minha mãe colocou os braços em volta de mim e disse, vamos conversar. Eu contei a ela tudo que estava me impulsionando como louca nas últimas semanas. Eu chorei e xinguei os dois e eles apenas riram. Que você tá falando? Querida, eu gostaria de conhecer o Lester. Ele é meu estagiário. Ele está no ramo de cosméticos masculinos e eu estava escolhendo um presente para o seu pai. Eu ia levá-lo para jantar amanhã e apresentá-lo a vocês. A propósito, seu pai o conhece há muito tempo e até anda com ele. Lester não sai com garotas, você entende? Foi a única coisa que eu consegui dizer. Você pode acreditar no que eu passei? Minha mãe me levou para casa e eu fiquei em silêncio o caminho todo. Eu estava muito envergonhada. Adolescentes, com todas essas travessuras, minha mãe disse. No dia seguinte, ele veio jantar em nossa casa. Papai o cumprimentou como parte da família. Ah, você que me deixou o shampoo azul então. E eu peguei uma parte e dei para sua mãe, disse Lester. Esse foi o fim das minhas conspirações. Então, gente, se vocês vão fazer isso, precisa se verificar as informações. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal.